Quando o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PPAL, instalou 3 comissões parlamentares de inquérito, CPIs, ao mesmo tempo em que a CPMI do 8 de janeiro era criada, houve um grande barulho. Naquele momento, em maio, a expectativa sobre o destino dessas comissões era alta. Afinal, os colegiados criados tinham como objetivo investigar temas com potencial de gerar grandes debates, como as invasões do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, as manipulações em partidas de futebol, e as inconsistências financeiras das americanas. As CPIs têm o poder de convocar autoridades, requisitar documentos e quebrar sigilos pelo voto da maioria dos integrantes. A depender do rumo das investigações, elas podem pautar o debate público e causar repercussões na justiça. São exemplos disso: a CPI do Orçamento, de 1993, que chegou a cassar mandato de 6 deputados envolvidos em esquema de corrupção; a CPI da Confederação Brasileira de Futebol, de 1998, que buscou apurar a regularidade do contrato celebrado entre a CBF e a Nike; a CPI da Pandemia, de 2021, que revelou a demora na compra da vacina em um esquema de superfaturamento do valor das doses. A realidade imposta, porém, não foi como esperado quando os grupos foram encerrados. No final de setembro. Das 3 comissões da Câmara, apenas a da Americanas teve o relatório aprovado. Mesmo assim, não houve pedidos de indiciamentos e alguns parlamentares afirmaram que as investigações não avançaram como deveriam. Especulou-se, também, que as CPIs poderiam travar o avanço de pautas consideradas prioritárias pelo governo, o que não chegou a acontecer. Isso porque os colegiados, de forma especial o que investigava as invasões de terra, perderam força após o Palácio do Planalto articular mudanças ministeriais para alocar deputados do Centrão com o objetivo de ampliar a base de apoio no Congresso. Com um prazo inicial de 120 dias para conduzir as investigações, as CPIs só ganharam um novo fôlego depois de Lira prorrogar o funcionamento dos colegiados. A prorrogação, porém, não foi suficiente para as investigações tomarem um novo rumo. CPI do MST. A CPI do MST, por exemplo, tinha potencial para incomodar o governo e tensionar ainda mais a relação entre executivo e movimentos sociais que, nos primeiros 4 meses da gestão Lula, ocupou 33 imóveis rurais pelo Brasil, número que superou o total de ações em cada um dos últimos 5 anos. Logo que foi instalada, a comissão foi criticada publicamente pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que disse que não via razão para a criação do colegiado. Vai investigar o quê? Vai investigar ocupações que não existem mais, famílias que já não estão naquelas terras, questionou. Com grande atuação da oposição, o colegiado teve como relator o deputado Ricardo Salles, PL-SP, ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, PL. No relatório final, Salles propôs o indiciamento de 11 pessoas, entre elas o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Gonçalves Dias, e o líder da Frente de Luta Campo e Cidade, José Rainha. Segundo ele, os membros dos movimentos, chamados por ele de facções, atentaram contra produtores rurais e contra os próprios integrantes das organizações. Apesar de o relatório final não ter sido votado, Salles afirmou que o texto passaria com facilidade. Paralelo ao relatório, a oposição ainda produziu um documentário intitulado Da Terra ao Pó, a CPI que revelou o terrorista do MST, com data de lançamento prevista para 8 de outubro. A produção deve abordar, entre outros pontos, os bastidores que levaram à instalação do colegiado. CPI das apostas esportivas. A comissão teve como foco as manipulações em resultados de jogos de futebol reveladas pelo Ministério Público de Goiás. Segundo as investigações, houve manipulação dos resultados das partidas da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. O relator da CPI, Felipe Carreiras, PSB-PE, elaborou um parecer de mais de 200 páginas. No documento, ele sugeriu a criação de 4 projetos de lei e recomendou a atuação da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e do governo federal no assunto. O fim do colegiado ocorreu após um pedido de vista conjunta, ou seja, mais tempo para analisar o relatório, o que fez com que o parecer final sequer fosse lido. Quando foi encerrada, alguns deputados chegaram a dizer que a CPI terminou em pizza, ou seja, não teve grandes resultados. CPI das Americanas.
Em janeiro deste ano, a Americanas anunciou inconsistências financeiras de 20 bilhões de reais, além de uma dívida de 43 bilhões de reais. A empresa entrou em recuperação judicial. O caso levantou suspeitas de fraude e é investigado pela Justiça. A CPI da Câmara também se debruçou sobre o tema. O colegiado ouviu ex-diretores da varejista, advogados responsáveis pela recuperação judicial da empresa, além de autoridades que acompanham as investigações. O parecer de Chiodini não propôs o indiciamento dos acionistas de referência da empresa, Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, o que foi criticado por deputados que integravam a comissão. O parecer tinha 353 páginas e foi aprovado por 18 votos a 8. O documento falou em escândalo contábil e dizia que, embora as evidências apontem para um dos maiores escândalos contábeis já vivenciados em nosso cenário corporativo, não foi possível identificar os culpados. Segundo o relator, durante os trabalhos da CPI foram colhidas diversas provas que apontam o possível envolvimento de diretores da Americanas na fraude da empresa, mas que os elementos não são suficientes para formação de um juízo de valor seguro o bastante para atribuir a autoria e para fundamentar eventual indiciamento. Outras CPIs. Em junho, a Câmara ainda criou uma quarta comissão investigativa. Desta vez, para apurar fraudes utilizando moeda digital, outro tema que está em alta e gera engajamento. O colegiado tem data para terminar na próxima quarta-feira, 11. Na próxima segunda, 9, o deputado Ricardo Silva, PSDSP, deve apresentar seu relatório, que deve contar com os avanços da comissão sobre a investigação em torno das 123 milhas. Em agosto, a empresa anunciou a suspensão das emissões de passagens e pacotes da linha promocional da companhia, com previsão de embarque de setembro a dezembro. Para Silva, o caso das 123 milhas é um crime ambulante e as quebras de sigilo determinadas pela CPI demonstraram que a empresa é fraudulenta. Ainda de acordo com Silva, o documento ainda deve propor um projeto de lei para disciplinar os programas de fidelidade das companhias aéreas. À margem desses debates na Câmara também há a CPI das ONGs, no Senado, que não chegou a estampar fatos que fossem relevantes pelos corredores do Congresso. A previsão é que o colegiado seja encerrado no fim de outubro. A maior relevância ficou por conta da CPMI do 8 de janeiro, que ouviu militares, empresários investigados de participarem das invasões da sede dos Três Poderes, em Brasília. Na reta final, a CPMI perdeu o fôlego. Algumas sessões foram canceladas e não houve avanço para a tomada de depoimento de nomes como o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Neto. Com a leitura do relatório prevista para o próximo dia 17, os esforços das próximas 2 semanas estão na elaboração do texto que, segundo a CNN apurou, tem aproximadamente 1000 páginas. O documento deve falar que o país foi vítima de uma tentativa de golpe e apontar alguns culpados, pedindo o indiciamento de alguns deles. Paralelamente, a oposição prepara um relatório avulso, com outra visão sobre os acontecimentos. O texto, no entanto, pode nem ser votado pela CPMI.